nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos, confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. oremos. Essa missa está sendo celebrada pelas seguintes intenções: o Fernando Cafu, a pedido da esposa e filhos; Carlos Silva, a pedido da esposa e filhos; José Antônio Faria, a pedido da esposa; Manuel Quadros Bittencourt, a pedido da esposa e filhos; Michael Cunha, a pedido do pai e irmã; Linda Souza, a pedido dos pais; Júlio César Faria, a pedido dos pais; Mário Brum, a pedido dos pais; Daniela Braga, a pedido de esposa; Daniel Braga, a pedido de esposa e família; José Albino Pombeiro, a pedido de esposa e família; Maria Amélia e Antônio Silveira Rosa, a pedido da família; Mateus Fagundes, a pedido de Maria Fagundes; José e Fernanda Medina, a pedido de Maria Fagundes; José Pacheco, João Viveiros, Almas do Purgatório, a pedido de Josefina Viveiros; em louvor ao Divino Espírito Santo, a pedido de Josefina Viveiros; Olga Rombeiro, a pedido do filho, nora e família; Francisco Valadão; Amélia Maria Souza, a pedido do esposo; Amélia Maria Souza, a pedido do esposo; Maria Tereza Cunha, a pedido do esposo e filha; Francisco e Maria Rocha, a pedido da família; das almas do purgatório, em ação de graças, em louvor de Santo Antônio; por Roy Correia, a pedido dos pais; por Jaime dos Santos, a pedido da esposa e família; por Antônio Alves, a pedido de José Mendonça; por Silva, pelos falecidos da família Silva, pelos falecidos das famílias que receberam a Sagrada Família em suas casas, e todos os paroquianos, a pedido de Humberta Ormonde, Noberta Borba e Eleutério Borba, José Valadão e Antônio Gonçalves, Alexandrino Medina, Manuel Bittencourt e Carolina Bittencourt, a pedido da família, Manuel Freitas, Mercedes Martins e Maria Pacheco. Deus eterno e onipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, para merecermos alcançar o que prometeis. Fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade
do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Eis o que diz o Senhor: não prejudicarás o estrangeiro, nem o oprimirás, porque vós próprios fostes estrangeiros na terra do Egito. Não maltratarás a viúva nem o órfão. Se lhes fizeres algum mal, eles clamarão por mim. Escutarei o seu clamor. Inflamar-se-á a minha indignação, e matar-vos-ei ao fio da espada. As vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ou pobre que vive junto de ti, não procederás com ele como um usurário, sobrecarregando com juros. Se receberes como penhor a capa do teu próximo, terás de lhe devolver até ao pôr do sol, pois é tudo o que ele tem para te se descobrir. É o vestuário com que cobre o seu corpo, com que dormira ele. Se ele me invocar, escutá-lo-ei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Eu vos amo, Senhor, sois a minha força. Senhor, sois a minha força. Eu vos amo, Senhor, minha força, minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador. Meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança, meu protetor, minha defesa e meu salvador. Eu vos amo, Senhor, sois a minha força. Na minha aflição invocarei o Senhor e clamei pelo meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Eu vos amo, Senhor, sois a minha força. Viva o Senhor, bendito seja o meu protetor. Exaltado seja Deus, meu Salvador. O Senhor dá ao Rei grandes vitórias e usa de bondade para com o seu ungido. Eu vos amo, Senhor, sois a minha força. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, vós sabeis como procedemos no meio de vós para vosso bem. Tornaste-vos imitadores nossos e do Senhor, recebendo a palavra no meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, e assim vos tornastes exemplo para todos os crentes da Macedónia e da Acaia. Porque, partindo de vós, a palavra de Deus ressoou não só na Macedónia e na Acaia, mas em toda a parte se divulgou a vossa fé em Deus, de modo que não precisamos de falar sobre ela. De facto, são eles próprios que relatam o acolhimento que tivemos junto de vós e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livrará da ira divina que há de vir. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós. Os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em um grupo, e um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós. Hoje, nesse 30º domingo do tempo comum, nós estamos quase chegando ao final do tempo comum. Acaba dentro de mais 4 semanas. E aí nós começamos então o tempo do Advento. E Jesus vai fazendo, são geralmente os capítulos mais tardios ali de São Mateus, onde ele vai fazendo o seu discurso um discurso escatológico, onde ele começa a falar sobre a vinda dele, sobre como fazer, como proceder, e ele dá algumas orientações. Esse evangelho de hoje, ele é muito importante para nós, porque por causa de uma frase que Jesus fala no final: nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Ora, quais são esses dois mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Na verdade, se nós vemos, por exemplo, os 10 mandamentos, o que nós conhecemos mais, os 3 primeiros mandamentos, eles são referentes a Deus. Os 7 últimos mandamentos, eles são referentes ao próximo. Então, ou seja, os 3 primeiros mandamentos são para Deus, e os outros 7 são exatamente ao próximo, é o que Jesus fala. Lá no Êxodo, na primeira leitura de hoje, nós vamos ver que que Moisés vai estar falando então sobre as leis que existem. E se a gente pegar, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, nós vamos ver várias leis, um total de 613 leis. E além das leis, ou seja, nós temos as leis também que vão ser litúrgicas, as leis que são morais e as leis que são naturais. Ou seja, nós somos regidos por uma série realmente de leis. Mas todas essas leis, elas dependem realmente dessas 2 leis em que Jesus nos coloca: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É importante nós guardarmos isso, porque São João, por exemplo, ele vai dizer no Evangelho e nas cartas, aliás, São João, nas cartas de São João, ele vai dizer: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama ao seu irmão e a sua irmã, é mentiroso. Ele fala claramente a respeito disso. E é isso que Jesus também está preocupado com isso. Por quê? Porque nós somos uma comunidade. Uma comunidade, ou seja, como na família, né? Ou seja, na família a gente tem os nossos problemas, a gente tem as nossas discussões, a gente tem as nossas briguinhas, vamos dizer ali. Mas são coisas da vida, são discussões que devem acontecer, às vezes bestas, às vezes algumas discussões meio chulas, que não deveriam acontecer,
mas sempre tem aquele pedido de desculpa, aquele pedido de reconciliação, porque se não houver a reconciliação, nada fica junto. Razão pela qual hoje tem assim um número grande de divórcios, né? Ou seja, as pessoas, e aliás hoje as pessoas já não estão mais nem se divorciando, na verdade elas estão nem se casando mais. A gente viu tem uma pesquisa recente aqui nos Estados Unidos dizendo que os filhos daqueles que são casados e que permanecem como casal são os filhos que se dão mais bem na vida. Já foi provado isso. Porém, a América continua indo na contramão e hoje não querem nem se casar. Então, os filhos, ou seja, estão aí soltos. Então, essa falta de amor, essa falta de entrosamento, essa falta de estar ali, dessa comunhão, dessa comunidade, dessa eclésia, igreja, é que realmente, ou seja, é contrária a tudo isso. Ah, mas a igreja tem muitas leis. Em todo lugar nós temos leis. E é o interessante, ou seja, que as leis para nós, ou seja, a gente acha que as leis da igreja, as leis de Deus são contrárias a gente. Eu vejo assim que as pessoas às vezes colocam a culpa em Adão, né? Ou seja, que Adão pecou, né? E por isso nós hoje estamos aqui sofrendo, porque saiu do paraíso e tudo mais e tal. Bom, ou seja, Adão sim, ele caiu numa pequena armadilha e todos nós caímos. E ele fala, mas Deus é uma pessoa que proíbe as coisas, por isso Adão caiu. Ou seja, não. Qual a resposta, qual a palavra de Deus para Adão e Eva? Ele falou, vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores do jardim, exceto uma. É a nossa natureza, né? Quando a gente é criança, principalmente quando a gente é adolescente, né? Você tem aquela psicologia reversa, né? O reverse psychology, né? Ou seja, que você tem que falar justamente o contrário, porque ele faz, né? Ou seja, você quer que a criança, por exemplo, não que arrume a cama dela, você fala com ela, você deixa sua cama desarrumada. Eu peço que você nunca arrume o seu quarto. Aí vai lá e arruma só para te matar de raiva, né? Só para poder provocar e falar assim, eu vou arrumar. Só porque o meu pai falou comigo que não é para eu arrumar. A gente faz, né, muitas vezes isso. A gente tem essa ideia, né, de fazer as coisas, mas Deus nos ama, Deus nos quer bem, Deus quer que nós vivamos bem. Mas Ele coloca algumas regras que não é porque Ele é um Deus que proíbe tudo, mas é porque Ele sabe aquilo que é bom para nós, aquilo que nos serve. E se a gente observar realmente nos mandamentos de Deus, a gente vai ver que tudo aquilo que não farás isso é realmente algo que nos beneficia, algo que é a nosso favor, algo que nos salva como pessoa, que nos deixa melhor. Então, ou seja, nós muitas vezes não observamos isso, mas é importante nós olharmos sempre para o irmão, para a irmã, para todos aqueles, principalmente na nossa família, aqueles que estão ao nosso lado, que nós amemos uns aos outros. Amemos-nos uns aos outros, porque assim nós podemos amar a Deus. E somente esses 2 mandamentos valem por toda a lei, por todos os profetas. Todos os evangelhos estão baseados nessas 2 leis. Então, que nós possamos seguir isso no nosso dia a dia e olhar realmente com o irmão por carinho. Vão ter problemas? Claro que sim. Ninguém é igual. Ninguém é máquina. Mas, ou seja, o importante não é nós não discutirmos com os outros, mas é nós sempre nos reconciliarmos com os outros.
Isso é o que Deus quer para todos nós. Professemos nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amados irmãos, cheios de confiança e esperança, elevemos a Deus Pai de misericórdia os nossos pedidos e as nossas intenções. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros, pelos diáconos e fiéis, para que se entreguem com ardor e sem descanso ao serviço de Deus vivo, da sua palavra, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos povos onde a guerra parece não ter fim, e pelas famílias onde já não há amor, para que Deus lhes renove a esperança, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pobres, os explorados e os órfãos, e por aqueles que a sociedade põe de lado, para que encontrem quem os ame e os acolha, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres não violentos, para que Deus seja a sua força nos combates que tiverem que travar, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa Assembleia Dominical, para que a palavra que nela escutamos, que nos leve a falar e a viver como Jesus, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles falecidos, por quem nós lembramos nessa Santa Eucaristia e aqueles a quem trazemos no nosso coração, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Deus, Pai de misericórdia, acolhei com bondade estes nossos pedidos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos assentar?
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e para a salvação da Igreja. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre, em toda parte. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria, com sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos, coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com nosso Bispo, Sean, e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santo Antônio e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união, a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudemo-nos uns aos outros em Cristo Jesus.
Provai e vede como Deus é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a Santa Comunhão, somente algumas informações. Caso você queira receber a Eucaristia nas suas mãos, são duas opções. Você pode recebê-la nas suas mãos ou receber nos seus lábios. E um outro pedido que fazemos, após receber a comunhão, comungue em frente ao ministro, ok? E não caminhe com a comunhão para recebê-la depois, mas assim que receber, comungue diante do ministro, por favor. Ou nas suas mãos você recebe, ou receba nos seus lábios.
Fazei, Senhor, que os sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Lembrando que na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, não haverá missa, 6 horas da tarde. Porém, quinta-feira, quarta-feira, 1º de novembro, haverá missa às 6h30, dia de Todos os Santos. Quinta-feira, dia 2 de novembro, haverá Santa Missa às 6h30, em comemoração de todos os fiéis defuntos. Haverá missa quarta-feira e quinta-feira, 6h30 da noite. E terça-feira não temos a Santa Missa. Todos estão convidados a participar. Lembrando que o dia 1º é dia de preceito, de participarmos da Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.